Nos dias de hoje, muito do que aconteceu e do que acontece é atribuído a eles. Manipulação e poder, crimes e desastres, controle. Mas afinal, quem são eles? Sociedades secretas. Os Illuminati. Parte 1. O termo Illuminati vem do latim e significa iluminados, sendo que Illuminatus é a forma no singular e significa iluminado. Ao longo da história, muitos grupos utilizaram esse nome, mas ele é mais usado para se referir aos Illuminati da Baviera. O grupo foi fundado no estado da Baviera, na Alemanha, e, embora existam divergências, a data de sua fundação mais provável é 1º de maio de 1776. O criador da ordem foi Adam Weishaupt, um homem de descendência judaico-alemã que recebeu educação católica. Embora tenha sido professor de direito canônico, Adam teve um envolvimento com a doutrina esotérica que fez com que fosse expulso do seu cargo de professor. Nessa época, ele já tinha em mente conceitos que evoluíram para a forma dos Illuminati da Baviera. No entanto, a sua primeira intenção não era formar uma sociedade secreta, e sim encontrar um grupo que estivesse pronto para servir a esse propósito. E uma organização como a maçonaria poderia ser a ideal. Mas antes de comentar a sua relação com a maçonaria, é importante conhecer sobre quais pilares seria construída a sua sociedade secreta. Numa época dominada pela Igreja Católica e pela aristocracia, Adam Weishaupt queria estabelecer uma nova ordem mundial, representada pelo conceito da abolição de todos os governos monárquicos e de toda a religião. Nesse novo mundo, cada homem teria a mesma importância, sem discriminação de classe social, nacionalidade, credo, ofício ou mesmo raça. Todo esse ideal pode até parecer nobre em algum sentido. No entanto, para atingir seus objetivos, primeiro seria necessário destruir a velha ordem. Uma anotação pessoal de Adam, que se nomeou dentro da ordem como gladiador Espartaco, ilustra bem quando ele diz: temos de destruir tudo, cegamente, tendo um só pensamento, o mais possível e o mais rapidamente possível. É dito que Adam chegou a dizer que para atingir seus objetivos valia tudo, que os fins justificam os meios. E somente depois de conseguir estabelecer essa nova ordem é que o homem poderia viver sem a figura dos governantes e da igreja. Pois bem, depois de ter sido iniciado na maçonaria, Adam encontrou um ambiente propício para iniciar a sua própria ordem. Uma pessoa que teve um papel importante na ordem foi o escritor alemão Adolf Knigge, um maçom e um homem muito influente. A sua presença entre os Illuminati foi essencial para que eles pudessem acessar com facilidade as lojas maçônicas e trouxe certa publicidade à ordem. O grupo formado por ele inicialmente chamava-se Sociedade dos Mais Perfeitos. Logo foi mudado para Antigos e Iluminados Profetas da Baviera, mas eram conhecidos informalmente como Illuminati. A hierarquia original da ordem ainda é muito discutida, mas sabe-se que ela foi feita de forma que os mestres tinham poder absoluto, e só quem ocupava os maiores graus é que conheciam os planos em seus mínimos detalhes. Os membros eram recrutados entre maçons e ex-maçons. Os Illuminati da Baviera começaram apenas com 5 membros e logo chegaram a 2.000. Eles conseguiram estabelecer filiais na maior parte do país e atrair literatos de renome. Historiadores dizem que Adam nunca quis uma organização numerosa, mas que só aceitava pessoas bem colocadas social e economicamente.
Seus recrutados eram uma parte considerável do poder. Mesmo com o ideal de destruir a monarquia, muitos nobres aderiram à ordem. Esses novos membros sabiam que um dos propósitos era substituir a velha ordem reinante por uma nova, e que eles mesmos seriam uma espécie de comando. A ideia dos Illuminati era se infiltrar na administração do Estado e fazer com que a aparência seja a mesma, mas que as coisas sejam diferentes. Agindo sorrateiramente, eles conseguiriam estabelecer a nova ordem mundial. E para isso, decidiram infiltrar primeiro seus membros na maçonaria, pois eram pessoas acostumadas a agir em segredo, etapa na qual Enki Knight teve grande importância. Até esse momento, os Illuminati da Baviera viveram sua grande fase, mas logo veio a queda. Entre os conceitos criados por Adam, alguns deles iam de encontro com os da maçonaria. Um deles que se destaca é o fato de os Illuminati terem essa filosofia antirreligiosa, que não fazia parte dos pensamentos maçônicos, que não só acreditavam no Ser Supremo, como combatiam o ateísmo. Mas essa junção seria conveniente para Adam e, numa atitude ousada, em um evento em julho de 1782, quando várias lojas maçônicas se reuniram, tentou controlar todos os ramos europeus da organização. Porém, ele não obteve sucesso, e frustrado, seu parceiro Adolf Knight, a essa altura já incomodado com o autoritarismo de Adam, renunciou. Os Illuminati da Baviera enfrentaram denúncias, tiveram parte de seus planos descobertos e passaram a ser vistos como uma ameaça. O golpe fatal veio quando o arquiduque Charles Theodore, em junho de 1784, pressionado por reclamações e sinais de opositores dos Illuminati, proibiu que qualquer tipo de grupo fosse criado que não obedecesse à legislação vigente. Adam foi exilado e passou a educar o filho de um membro da nobreza que era um Illuminati. Porém, muitos acreditam que ele levava uma vida dupla e que continuou a cuidar dos interesses da ordem. Em 1785, iniciou-se uma perseguição. Membros superiores da ordem procuraram refúgio nas lojas maçônicas, ao passo que muitos membros inferiores foram presos e torturados. Depois disso, oficialmente os Illuminati não existiam mais. Mas a ideia de sociedades secretas conspirando para derrubar governos e a Igreja persistiu. Até aqui, vimos um pouco da origem dessa sociedade secreta que se tornou tão popular nos dias de hoje. Na próxima parte, conheceremos mais sobre supostos envolvimentos dos Illuminati com pessoas, eventos históricos e famílias importantes.